Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Uma das coisas mais bonitas que eu acho na igreja é que ela é um chacoalhar de gerações. São gerações trabalhando juntas. Eu vou falar a verdade. Quando eu vi aquele vídeo aqui, irmão, eu fiquei com vontade de ir. Eu gosto muito de dormir domingo de manhã. Mas se tiver outra daquela, eu abro uma exceção. Eu vou. E nesse chacoalhar de gerações, os jovens e os adolescentes, em maior parte, é claro que estão sendo conduzidos, direcionados, mas jovens e adolescentes aceitaram o desafio de, ao longo desse mês, durante cada domingo, a gente fazer um trabalho que é parte do nosso chamado, que é os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelos seus semelhantes. Amém? E aos jovens dessa igreja e a toda a igreja que apoia os nossos jovens, os nossos adolescentes, as crianças, um muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai fazer cultos maravilhosos para louvar e engrandecer exclusivamente o nome de Deus. Amém? Então, o que você precisa saber é que começa hoje essa série, o altar, e que além de hoje nós teremos mais os próximos 3 domingos, tá bom? E que se você perder algum domingo, talvez você não consiga compreender a totalidade da mensagem que precisa ser passada. A totalidade daquilo que a gente pensou, por meio de oração, por meio de consulta, por meio de estudo, de que a igreja precisa. Tá bom? Nós vamos falar, durante esses dias, sobre 4 grandes altares, que faz parte da minha vida e da sua vida. Nada diferente, nada contrário àquilo que você vive, não tem nada distante daquilo que já está na sua vida. São esses 4 altares: a cama, o coração, a mesa e a igreja. Se você perder cada um deles, assim como uma mesa de 3 pernas, se você tirar uma delas, ela vai cair. Assim como se você tiver um banco, sentado num banco, e algum pé desse banco tiver rachado, você vai cair, vai acontecer se você perder algum destes domingos. E nessa noite eu quero conversar com a igreja sobre o altar da cama. Aí você pensa assim: Gabriel, como assim a cama? A cama como um altar? A cama é um altar? A cama é um lugar de adoração? E eu olho para você e posso dizer com a maior tranquilidade do mundo: olha, eu não sei você, mas na cama eu só faço coisa boa. Sempre que alguma coisa errada acontece na cama, eu sei que não provém de Deus. Insônia, preocupação, medo, ansiedade. E a cama aqui, nessa noite, eu quero chamar a atenção para vocês para aquilo que ela representa. Antes disso, eu quero perguntar para vocês, quando eu falo a palavra missão, o que você pensa? Você pensa num filme? Missão, quando eu falo missão, o que você pensa? Talvez você pode pensar no Billy Graham pregando para 60 mil pessoas no estádio, em vários e vários países, inclusive o Brasil. Você pode pensar, por exemplo, no Spurgeon, pregando no Templo Metropolitano, lá em Londres, para milhares e milhares de pessoas. Metade do dia ele passava estudando a palavra de Deus, e a outra metade ele passava pregando. E diz os jornais da época que já não cabia mais pessoas lá dentro. Talvez você pense numa cruzada, como aconteceu com o movimento Maranata, em que não houve só pregação, mas que os jovens foram para as ruas, distribuindo livro, distribuindo abraço, distribuindo carinho, distribuindo a mensagem, pregando o evangelho. Talvez tudo isso faça parte do seu conceito, do seu pensamento de missão. Só que 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, e esse é o texto que ele é a base daquilo que nós vamos estudar essa noite. E daquilo que eu quero dizer quando eu chamo a cama de altar, é o seguinte: se alguém não cuida dos seus,
e especialmente dos dias da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A mensagem bíblica, aquilo que Timóteo, revelado pelo Espírito Santo, estava falando, que Paulo estava escrevendo a Timóteo, é o seguinte: Paulo queria que aquela congregação e que aquele pastor jovem que era Timóteo, que ele pudesse pregar às outras pessoas que o fundamento e a força da igreja estava na família. Quando eu digo e quando eu chamo a cama de um altar, quando eu falo que a cama é um lugar de adoração, é porque eu estou querendo dizer, eu estou me referindo ao quarto, eu estou me referindo ao centro da família, eu estou me referindo ao casamento, eu estou me referindo à intimidade. Quantas vezes, e por quanto a gente consegue saber, quantas vezes a gente ouve falar de que o casamento vai mal, de que o casamento está com problema, e eu pergunto para você, o que é a igreja? O que é a igreja? O que é esse movimento? Quando você olha para a história e você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus criando só duas instituições. Quando fala de instituição, Deus só cria duas. Uma é a família, a outra é a igreja. E diz um escritor americano de que a igreja, ela só foi criada com o único objetivo de restaurar a primeira instituição que Deus criou. Antes que houvesse esse púlpito, antes que houvesse essa decoração, antes que houvesse esse lugar, antes que houvesse essas paredes, havia uma família que sonhou com essa igreja. Houve uma família que sonhou com você. Talvez você pense o seguinte: olha, eu venho de um lugar onde os meus pais não sonharam comigo. Eu venho de uma família onde meus pais não me quiseram. É por isso que Deus instituiu a igreja, para que aqui nós também fôssemos uma família. Para que os pais sejam convertidos ao coração dos filhos e os filhos sejam convertidos ao coração do pai. Mas tudo começa na cama, no quarto, nesse altar que é o casamento, nesse altar que é a intimidade. Gabriel, e onde entram os filhos nessa história? Os filhos sentem, os filhos sabem. Eu também sou filho. Eu também sabia quando meu pai e minha mãe estavam brigados. Eu também sabia quando faltava intimidade entre eles. Eu também sabia quando havia briga dentro de casa, ainda que nada fosse dito. Mesmo que você não brigue na frente dos seus filhos, eles sabem. O núcleo, o centro é o casamento. No verso que nós lemos, Paulo diz a Timóteo o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o da sua família, ele diz assim, tem pouca fé. É isso que está escrito aí? Na sua Bíblia, se aquele não tem cuidado com os da sua própria casa, tem pouca fé. Está escrito isso na sua Bíblia? Tem negado a fé. É pior do que um descrente. É pior do que um ateu. A nossa família, ele é o nosso primeiro campo missionário. É o primeiro lugar que a gente tem para pregar. É o primeiro lugar onde a gente tem para falar de Deus. É o primeiro lugar onde nós devemos ser cristãos. É na nossa família, é com o nosso cônjuge, é com nossos filhos. E aqui eu quero falar de 3 pontos, de como a cama é um altar. O altar da cama é um lugar de pacto. E aqui eu quero fazer uma diferença entre pacto e contrato. Hoje em dia, pacto e contrato são basicamente a mesma coisa. Mas nos tempos da Bíblia, pacto era algo um pouco mais além. O pacto, na Bíblia, ele é do hebraico berit, ou diateque. Significa o seguinte, que contrato era uma relação patrimonial. Era uma relação de grana.
Uma pessoa chegava e dizia assim: eu quero comprar o seu boi e você me dá tanto. Eu quero comprar a sua terra por tanto valor. Era uma relação de obrigação de uma pessoa com outra, isso era um contrato. Agora um pacto ia além. Um pacto não estava relacionado com o patrimônio, um pacto não estava relacionado com as coisas, um pacto estava relacionado com a fidelidade de uma pessoa com outra. E por vezes, o pacto, ele não esperava algo em troca. Por vezes você encontra na Bíblia pessoas fazendo pacto com Deus, sem esperar nada em troca. Ou pessoas fazendo pacto com Deus, porque reconheciam que já tinham recebido alguma coisa, e não queriam nada. O altar da cama é um lugar de pacto, é um lugar de fidelidade, é um lugar não onde você troca obrigações com uma pessoa, eu faço isso, você faz isso, se você não fizer, eu também não faço, mas é um lugar de você falar assim: a minha vida está completamente rendida à sua, e esperar que por amor o outro também possa fazer esse pacto com você, porque o amor ele não obriga. Existe um escritor, atual até, chamado Zygmunt Bauman, e ele descreve a sociedade, e ele tem vários livros descrevendo como a sociedade ela tem se tornado líquida, os amores têm se tornado líquidos. E o que ele quer dizer quando ele fala de algo líquido? Ele está dizendo o seguinte: quando você pega um punhado de areia, um punhado de pedra, aquilo fica na sua mão, não fica? E quando você pega um pouco de água, o que acontece? Aquilo escorre, aquilo se esvai. E ele diz que na atualidade parece que as relações das pessoas elas são líquidas. Porque parece que a gente tem uma amizade, a gente cria uma confiança e no outro dia essa amizade acabou, essa amizade escorreu pelos dedos. As pessoas, uma pessoa se apaixona pela outra e aquela paixão, aquele amor no outro dia acabou, escorreu pelos dedos. E eu tenho certeza que você consegue imaginar aqui, eu estou vendo aqui que não tem ninguém assim, tem alguém aí de 10 anos, não? Acho que a maioria aí já tem uns 20 anos para mais, consegue se lembrar de uma época que a gente não tinha rede social, ou melhor, não tinha rede social não, a gente não tinha celular de fácil acesso, a gente brincava com os outros, eu tenho certeza que muita gente aqui ainda tem os amigos de infância, ainda liga, eu me lembro, a minha mãe, ela ainda liga, e as minhas tias, elas ainda ligam umas para as outras. Quantos de nós a gente liga para as pessoas, fala: oh, tudo bem, não só para... Quantos de nós conseguimos manter uma amizade por anos? Por mais difícil que a gente seja, que o outro seja. As relações elas são líquidas, a gente vai tendo dificuldade de manter aquela relação ao longo do tempo. O quarto, ele pode ser um lugar de oração, de reconciliação, de perdão. Só que ele pode ser um lugar de silêncio frio, de distância, de egoísmo. Quem escolhe é você. Você vai fazer essa escolha. Segundo, quando nós falamos que a cama é um altar, ela é também um lugar de formação espiritual. O que isso significa? Você foi para a escola, depois você vai para a faculdade, depois você faz a pós-graduação, você está trabalhando e o seu chefe fala que você tem que fazer um curso para aperfeiçoar, para aprender a mexer numa nova máquina, para mexer num novo aplicativo, num novo sistema. E na família? Como é que a gente faz para a gente fazer uma educação continuada? Uma formação continuada? Qual é o curso? Qual é a faculdade que a gente usa para aprender como ser família? Como ser casal? É o quarto. O quarto é o lugar que a gente adora a Deus e que é um lugar de formação espiritual também. No entanto, o quarto, ele tem sido um lugar de distração. E aqui eu quero que você entenda que a distração é o oposto, né? Ele é a diferença. Distração e concentração.
O quarto tem sido um lugar de distração. Você tem, para os casados e também para os solteiros, você tem televisão no seu quarto? Não responda, não levanta a mão. Você tem televisão no seu quarto? O quarto ele tem sido um local de telas, de isolamento, de pornografia, de individualismo, de pessoas juntas, deitadas lado a lado, só que emocionalmente distantes. A pergunta é: essa cama que está lá no seu quarto, é um local de culto ou é um local de distração? Quando você foge da distração, quando você vai para o outro caminho, quando você vai para o outro lado e você foge disso, ao contrário da distração, você tem a concentração, e na concentração você tem a oração conjugal. Na cama, você ora com seu marido, com a sua esposa, você vai até a cama dos seus filhos para poder orar com eles, para poder ensinar a eles como orar. Na cama, você tem uma conversa honesta sobre finanças, sobre a criação dos seus filhos, sobre os sonhos, sobre as suas emoções. No quarto, tem sido um lugar de perdão antes de dormir? Ou tem sido um lugar de cada um dormir de costas um para o outro? Se não existe espiritualidade na cama, não tem como existir espiritualidade no culto. A esposa, o marido, os filhos, eles sabem, eles sentem. E eu fico pensando quão vergonhoso é, às vezes que eu estou aqui na frente, e que eu não fui até a minha esposa para pedir perdão. Quão vergonhoso é, quando você vem à frente, quando você trabalha para Deus, quando você faz a obra de Deus, quando você quer ganhar pessoas para Cristo, mas em casa você deixou uma rixa, em casa você deixou um problema, em casa você deixou uma briga. Sabe, quantas vezes, se você olhar aí na internet, jovens, uma das coisas que eles mais falam é: parece que o meu pai, parece que a minha mãe coloca uma máscara quando vai na igreja. Parece que eles são outras pessoas quando estão na igreja. E aí nós crescemos, nós casamos, e depois essas pessoas de máscaras acabam sendo nós mesmos. Por último, o altar da cama. Isso aqui é importante. Ao longo desses 4 domingos, nós também queremos enfatizar para a igreja, de que essa igreja do bairro Mambaí, a igreja adventista em todo o Brasil, ela está comprometida com a leitura de um livro chamado Ciência do Bom Viver. E os jovens e os adolescentes também estão comprometidos com isso, porque nós cremos em mensagens importantes que tem nesse livro. Faça o que eu chamo de teste da realidade. Talvez você não conheça a escritora desse livro, Ellen White. Talvez você tenha dúvidas quanto a ela. Então faça o teste da realidade. Qual que é o teste da realidade? Você lê o livro e joga na realidade. Vê se o que está falando confere com a verdade, confere com o mundo real. A restauração e reerguimento da humanidade começa na igreja. Sim ou não? Começa no lar. Do coração procedem as saídas da vida, e o coração da comunidade, da igreja e da nação, do país, é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Olha como isso é importante, como o lar é importante. O altar da cama também é um lugar de testemunho. Eu disse aqui e repito, a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento é a nossa primeira igreja. É o nosso primeiro lugar de pregação. É o primeiro lugar onde a gente, sem máscaras, a gente pode mostrar quem a gente é.
Quando a gente ora junto com uma pessoa que conhece a gente, conhece todos os detalhes, não tem como a gente fazer uma oração fingida. Não tem como a gente fazer uma oração poética. A única coisa que nos resta é falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É a única coisa que sobra para a gente. No nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, é o lugar que a gente primeiro precisa pregar. E eu quero que você pense, eu quero que você se imagine nesse momento. Feche os olhos, feche os olhos. Vamos fazer um exercício. Você é um grande pregador, uma grande pregadora. Você está no estádio. Muitas, milhares e milhares de pessoas, o estádio está cheio. E você está terminando a sua pregação. E você faz um apelo, e você diz: quem aqui deseja ser batizado em nome de Jesus? E todo aquele estádio levanta a mão. E você fica com um misto de alegria e de preocupação, porque você não sabe aonde colocar, aonde batizar essas pessoas. Você não sabe qual tanque você vai utilizar. Abra os olhos agora. Não adianta nada você ganhar 60, 70, 80, 90 mil vidas e perder aquelas vidas que estão lá na sua casa. Imagine que você adentra as portas do céu. Que alegria poder ver Jesus, abraçar Jesus. Ele que é o centro, Ele que é o norte de tudo isso. Ele que é o grande idealizador disso que a gente chama de igreja, que a gente chama de família, que a gente chama de série altar, o nosso Senhor Jesus. E nós abraçamos Jesus, e nós começamos a abraçar 100 mil pessoas que nós levamos ao batismo. Mas a gente olha para o lado e a gente procura a nossa esposa, e procura o nosso marido, e procura os nossos filhos, e eles não estão ali. Será que vale a pena? Será que vale a pena? A nossa casa é o primeiro lugar que a gente precisa ter a atenção, o cuidado. E eu faço um apelo, e deixo também uma missão para a igreja nessa noite. Ao longo dessa semana, até o próximo domingo, que a gente vai trabalhar um outro tema, eu quero que você faça algo de bom para alguém da sua família. Talvez seja o culto familiar, talvez você já tenha um tempo que você não faz, mas faça algo de bom. Se você não é casado, faça para a sua namorada, para o seu namorado, faça pelos seus filhos. Às vezes a gente não sabe, existem inúmeras situações da vida, e quem sou eu para julgar? Talvez você tenha os seus filhos, mas o seu marido não vive com você, a sua esposa não vive com você, mas faça algo de bom pelos seus filhos, faça algo de bom pelo seu cônjuge, e você vai fazer o seguinte: eu quero que você tire uma foto, mas não para autopromoção. Tire uma foto, não precisa nem mostrar o rosto de ninguém. Você vai tirar uma foto e você vai marcar @adventistas do bairro, e você vai escrever em cima o altar. E se alguém chegar para você e perguntar assim: nossa, o que quer dizer essa foto? O que significa? Você vai dizer o seguinte: olha, domingo que vem, 7 horas da noite, eu te falo, eu te conto. Você tem um compromisso comigo. Tá bom? Essa é a missão que eu entrego para você. Faça algo de bom pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pelos seus pais, pelo seu namorado, pela sua namorada. Faça um ato de amor, um ato de gentileza que ele não esteja esperando. Marca o Adventistas do bairro e escreve assim: o altar. As pessoas vão ficar na dúvida, talvez elas não entendam muito bem. E aí você explica, você faz esse convite. E que na nossa casa nós sejamos essa primeira igreja. Amém? Se existe no seu coração uma vontade, um desejo de fazer da tua casa uma igreja, eu quero orar por você. Se esse é o teu desejo, eu peço que você fique em pé, para nós fazermos uma oração. Senhor, eu quero que a minha casa seja uma igreja. Se em outros lugares, se eu tenho que colocar uma máscara no trabalho, se eu tenho que colocar uma máscara na faculdade, se eu tenho que colocar uma máscara na igreja, na minha casa eu quero tirar a máscara. Na minha casa, eu quero servir ao Senhor. Feche seus olhos.
Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu essa noite estar aqui falando de Ti. Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo invada o nosso coração, nos tome por inteiro, nos faça, Senhor, completamente rendidos à Sua palavra, Senhor. As pessoas que vivem na nossa casa, muitas vezes sofrem pelo nosso temperamento, pelo nosso gênio, pelas nossas escolhas, mas, Senhor, que nós sejamos um sopro suave do céu na vida daqueles que vivem conosco. Que a nossa casa, meu Deus, que a nossa cama, que o lugar onde a gente habita com o nosso cônjuge, seja um lugar de adoração, meu Deus. Abençoe, meu Deus, a igreja do bairro Mambaí. Abençoe cada pessoa que está aqui hoje, cada família aqui representada. E que domingo que vem, Senhor, nós estejamos aqui para conhecer um outro altar que o Senhor prepara para a nossa vida. Em nome Teu, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês e que o Senhor use cada um de vocês poderosamente.